Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar como que você pode modificar todas as questões da sua vida, principalmente a sua saúde, modificar as suas células, literalmente, para mudar de vida. Olha só, o nosso estado emocional, olha que interessante, o nosso estado emocional e mental pode sim modificar o nosso corpo físico. E quando a gente entende como fazer essa mudança, a gente começa a se tornar uma pessoa diferente. A gente volta para o equilíbrio. Eu tenho falado muito aqui nos meus programas na Rádio Mundial sobre esse equilíbrio. Porque uma pessoa equilibrada, ela está na vida dela, ela está sendo ela tem a missão dela ali bem pautada em quem realmente ela é. Quando eu falo missão, eu não estou falando de algo necessariamente espiritual, porque as pessoas sempre falam ligam a palavra missão com algo espiritual. Não, eu estou falando de você sendo quem você tem que ser, a sua essência. Então, quando alguém está totalmente encaixado na própria vida, quando as coisas estão organizadas internamente, quando as suas sensações, os seus sentimentos estão todos alinhados, você vai ter naturalmente saúde. Agora, por que uma pessoa se desorganiza emocionalmente a ponto de ficar tão frustrada e tão chateada e trazer isso para o corpo? Já pararam para pensar que o corpo começa a se deteriorar? A pessoa, quando ela já não está mais no equilíbrio da vida dela, quando ela vive a vida do outro e não a dela, quando as coisas foram acontecendo que trouxeram muitas frustrações, o que acontece, gente? A pessoa passa a entrar num desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio emocional vai trazer necessariamente um desequilíbrio físico. E aí as doenças, as nossas células começam a se modificar e você vai ter uma consequência em relação a isso. Então, olha só, uma pessoa, normalmente, ela deveria estar bem organizada para que a própria vida funcione. Então, o que é fazer a vida funcionar, gente? É fazer as conexões que você tem com as pessoas, as suas vontades, os seus desejos, estarem alinhados com quem você realmente é. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas nascem, elas vão sendo levadas, né, pelas circunstâncias, pelas coisas que vão acontecendo na vida delas, e chega um ponto na vida onde essas pessoas, elas se perdem delas mesmas. E quando a gente se perde de si mesmo, a gente perde a habilidade de se conectar com a parte divina que nós temos dentro da gente, com o todo, com as pessoas. E aí as pessoas passam a se defender da vida. Muita gente se defende engordando, né, criando uma certa proteção. Outros se defendem aprendendo a ficar ásperos com os outros, tendo um comportamento, né, destrutivo em relação aos outros. Outras vezes a pessoa se encolhe e deixa de ser ela mesma, vai deixando para lá, vai desistindo, né, de conseguir, de conquistar as coisas, até porque não conseguiu. Então, quando a pessoa tem uma memória lá do passado, várias memórias de frustrações, ela acredita lá no fundo que não vai funcionar. Então, a pessoa tenta mais ou menos, isso é muito comum. Então, o que é preciso acontecer para que uma pessoa consiga voltar para a rota original, né, voltar para o seu equilíbrio? A pessoa precisa olhar para si mesmo. E eu faço esse trabalho de forma tão interessante lá no consultório, que é o seguinte, a gente tem que olhar quem é você. O que você trouxe para a sua vida? Qual é o seu papel na sua vida? Qual é o papel com você mesmo? Qual é o papel seu com o outro? Quando você começa a olhar para isso e entende como fazer acontecer o que deveria acontecer, e aí que está o X da questão, a sua vida começa a mudar. Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela se acha inferior. Desculpa, gente. E por que a pessoa se acha inferior? Porque ela acredita que ela tem menos possibilidades ou ela tem menos poder de ser algo que ela deseja do que os outros. E de onde vem essa ideia de inferioridade?
vem da história da pessoa, vem do histórico da pessoa. A pessoa passou por tantas coisas, geralmente na infância, que fizeram ela acreditar que é melhor deixar para lá, que ela não nasceu para isso, que os outros são melhores do que ela. Então, se você, por exemplo, teve uma história na sua vida, a sua história, né, de vida foi pautada em comparações. Os outros podem porque eles têm mais ou porque eles são mais e nós não podemos, né? Você e sua família não podemos porque a gente é menos, é inferior, temos menos. O que acontece com uma pessoa que cria essa crença, né? Porque a pessoa vivencia aquilo, cria-se uma crença, cria-se uma ideia a respeito daquilo. A pessoa, ela acaba se conformando com aquela ideia, não é uma ideia que ela deseja, na verdade, mas, gente, olha que interessante, a pessoa começa a se desligar dela mesma, ela começa a se desequilibrar, aí a pessoa começa a ficar doente, o corpo mostra, né, gente, é tão interessante, o corpo começa a se deteriorar, se desconectar realmente da essência da pessoa. Então, eu sempre falo o seguinte, para que você mude a sua vida, para que você consiga mudar a sua vida, você precisa necessariamente modificar o seu eu, a sua personalidade. Eu trabalho muito com as personalidades, onde, claro, o meu método envolve a mudança do que a pessoa sente, porque não adianta a pessoa racionalmente pensar uma coisa e sentir outra. Mas para que a pessoa consiga se sentir diferente, ela também precisa se enxergar diferente. E a gente passa por esse processo onde a gente olha, né, junto para a sua vida e a gente vai entender que personalidade você criou perante toda a história da sua vida, né? O que você teve que ser, se tornar até hoje e qual é esse papel que você está tendo na sua vida em relação aos outros. Quando, gente, a gente olha para o papel e a gente pensa, né, observando, né, começa a pensar sobre esse papel e a pessoa, por exemplo, ela se dá conta, vou contar a história de um cara que eu atendi, ele se deu conta que ele, por proteção, ele sempre vai só até a página 2. Por proteção, ele sabe ali, teoricamente, né, que ele deveria ir além, que ele deveria fazer, mas ele, no fundo, acreditava que não podia. Então, para se proteger, ele nem tentava, ele criava uma desculpa, ele se autossabotava. Quando eu tirei de dentro dele a memória que tinha relação com a ideia de que se ele, no caso dele específico, tá, gente? Se ele fosse adiante, ele seria literalmente esculachado, ele seria massacrado pelos outros, ele corria um sério risco, porque isso aconteceu lá na infância dele com os pais. Ele vivenciou uma história com os pais, onde os pais foram desclassificados, digamos assim. Foi assim que ele entendeu. Na verdade, os pais perderam o emprego e a vida dele se modificou completamente a partir daquele evento, onde ele começou a observar a vida com vários problemas, né? Até então ele tinha uma vida confortável, feliz. Depois que os pais perderam aquele emprego, ele passou a morar num outro lugar, foi estudar numa outra escola. E ele foi, assim, tirado do posto dele, emocionalmente falando, financeiramente falando. Então, ele acreditou, olha só, ficou ali uma célula emocional, né? Várias células, não uma célula. Ficou ali toda uma memória emocional que dizia respeito a não ir, não tentar, não ficar no seu lugar, ficar aí que é melhor. Porque ao eles tentarem, quando ele foi para a escola nova, principalmente, ao ele tentar se colocar novamente, ele era esculachado, ele era rebaixado, ele não conseguiu mais ser ele não estava mais com aquele poder. E ele era uma criança, e ele definiu que, na mente dele, né, que era melhor não tentar. Depois que eu tirei a memória emocional desse cara, gente, ele começou a observar o diferente. E também tinha um quezinho ali nele de fantasia. Ele fantasiava bastante a respeito das coisas. E aí, tem muita gente que fantasia, eu vejo que tem gente que chega lá no consultório com ideias mirabolantes, mas é como se a pessoa imagina uma escada. A pessoa quer chegar do primeiro degrau até o 20º num passo só. Não dá, a pessoa vai cair.
né? Então, a pessoa precisa entender que tem passo a passo. Então, a gente fez esse trabalho, eu apaguei, na verdade, eu transformei as memórias emocionais desse cara, desse homem, e eu tirei as sensações que tinham ficado dentro dele a respeito da vergonha, a respeito da possibilidade do outro esculachar ele, porque isso foi tão ruim para ele que aí depois ele passou a não tentar mais. Então, isso trouxe para ele um limite, ele se sabotava por causa disso e ele nunca passava daquele limite. Então, esse é um exemplo de como as nossas células ficam organizadas dentro da nossa, né, do nosso corpo, e ficam pautadas nessas memórias emocionais. Eu modifico essas memórias emocionais trabalhando com sentimento em relação às coisas que aconteceram na vida das pessoas. Então, o que acontece? Se você teve um episódio na sua vida, onde esse episódio causou uma sensação ruim, isso está gravado em você. Então, por mais que racionalmente você queira fazer algo diferente, o que acontece? Você vai voltar para trás. Por quê? Porque aquela sensação é como se fosse um botão, de alarme, que toda vez que você tentar ir de novo para aquilo, fazer uma coisa parecida, aquele botão vai ser acionado e você vai sentir a possibilidade de passar por aquilo que você já passou novamente. Então, é por isso que a pessoa não vai. Ela acha melhor não. Quando essas sensações são modificadas, a pessoa pode modificar a vida dela. E aí a gente cria uma nova personalidade. Eu trabalho muito com a inteligência emocional, ensinando as pessoas a entenderem como elas precisam se comportar com os outros, consigo mesmos, para que a vida funcione. Então, gente, é um processo muito bonito de transformação. Eu criei um método que chama-se Método Long, onde eu utilizo a hipnose, a programação neurolinguística, trabalho com física quântica, epigenética, trabalho ali com a ajuda dos anjos, para que a gente realmente reconecte você à sua vida. Agora, eu sou muito de ir lá e olhar mesmo para a sua vida e falar, olha só o que você se tornou, por isso. Então, vamos agora criar esse novo você que que precisa ser pautado no seu futuro, e aí a sua vida vai modificar. Então, gente, anotem aí o WhatsApp lá do meu assistente, fala com ele, ele vai te explicar como funciona esse processo. Você pode fazer isso entre 2 e 10 sessões, normalmente, para realmente fazer um novo eu acontecer dentro de você. Quando esse novo eu acontecer, você vai mudar com certeza. Então, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E o meu site, gente, é cristinalong.com.br. O Long se escreve Longhi. Olha que interessante, o sentimento é a chave. Então, eu trabalho com 2 coisas lá no consultório, com o que a pessoa sente a respeito de quem ela é e do que ela quer, né, o verdadeiro sentimento, e eu trabalho com a personalidade. Nessa parte da personalidade é muito interessante, porque você não vai criar um novo futuro sendo a mesma pessoa. Você vai precisar necessariamente agir, pensar, sentir, fazer totalmente diferente. Não dá, eu falo sempre aqui nos meus programas na Rádio Mundial, não dá, gente, para ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. Não dá, isso não existe. Você vai precisar mudar. Mas a mudança, ela tem que ser uma big mudança, não pode ser uma mudança pequenininha. Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa, uma mulher, e ela chegou lá no consultório e ela tem um cargo até bastante interessante. E ela tem uma filha, ela tem um marido, e ela chegou lá no consultório vestida de um jeito totalmente esquisito para aquele cargo que ela tinha. E quando ela falou do marido, ela me contou coisas que eram totalmente incoerentes com aquilo que ela deveria fazer, com o papel que ela deveria fazer como mulher e o papel que ela deveria ter em relação à filha. Então, ela tinha um papel muito emocionalmente infantil. Então, ela era, por exemplo, a segunda filha do marido. Então, essa
personalidade dela estava toda pautada também, neste caso, numa defesa emocional. Então, ela se defendia o tempo todo se justificando, e ela tinha desculpa para qualquer coisa. Não dá porque minha filha é isso, minha filha é aquilo. Então, ela tinha muito a ideia de que não consigo fazer o que eu deveria fazer por causa que a minha filha não me dá tempo, porque eu tenho meu trabalho, porque meu marido também não me ajuda. E aí, quando ela brigava com o marido, e ela brigava bastante, de quem era a culpa? Dele, nunca dela, nunca olhando para ela. Então, eu percebi ali que tinha um comportamento emocionalmente destrutivo para ela, para a filha e para o marido. Tinha também toda uma visão emocional totalmente desorganizada de como ela deveria lidar. E tinha a personagem dela, né, o papel que ela estava gerando, sendo, né, na verdade, na vida dela, totalmente também incoerente com o cargo que ela tinha na empresa, com a função que ela tinha ali na vida dela. Então, eu fiz duas modificações. A primeira coisa que eu tirei dela, ela era uma pessoa muito raivosa. Ela tinha essa coisa muito de, se alguém passasse na frente do carro dela, o trânsito, aliás, para ela era um super problema. Se alguém passasse na frente dela, ela ia lá e brigava e se bobear, ela corria atrás da outra pessoa. E ficava com aquela sensação e levava aquela sensação para a firma, e aí levava toda essa sensação que ela sentiu ali naquela raiva para frente. Passava o dia raivosa. E aí, a vida dela estava uma bagunça, claro. E olha, gente, uma pessoa muito estudada, uma pessoa muito bonita, uma pessoa com muito potencial e fazendo tudo errado. Se comportando emocionalmente e em vários outros termos também totalmente errado. Então, a primeira coisa que eu fiz lá no consultório com esse meu método, que chama-se método Long, onde eu trabalho principalmente com hipnose, a hipnose terapêutica, a programação neurolinguística e uso ali exercícios de física quântica, epigenética e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi tirar de dentro dela a sensação de defesa que ela precisava ter. Ou seja, eu tirei de dentro dela a raiva que ela tinha. Então, eu tirei a sensação que ela tinha, que estava muito latente nela, estava muito ali o tempo todo aparecendo. Porque a partir do momento que eu tirei aquilo dela, foi tão interessante que ela voltou a semana seguinte e ela falou: Cris, algumas coisas aconteceram e eu não voei. Ela falou bem com essas palavras: eu não voei em cima da pessoa, porque antes ela voava em cima da pessoa. Ninguém podia contrariar ela. Ela era uma pessoa totalmente áspera. Ninguém podia, ninguém, a ponto da pessoa no prédio dela entrar no elevador na frente dela e ela ir lá e quase empurrar a velhinha. Ela era uma pessoa assim, que ela estava com esses sentimentos muito à flor da pele. Primeira coisa que eu fiz foi isso. Ela voltou e falou assim: Cris, eu não tive vontade de voar em ninguém. O que você fez? Eu falei: eu tirei essa memória emocional de necessidade de se defender. Quando ela era pequena, ela tinha todo um histórico em relação a isso. Ela teve 2 irmãos gêmeos, que ela perdeu totalmente o posto dela. Então, ela ficou sem a vez dela. Então, aquela raiva tinha ficado ali nela. Bom, depois eu fui trabalhando com o comportamento dela. E aí, eu tenho um método também que eu criei para isso, onde a gente olha para a biografia dela, né? A biografia é a história de uma pessoa. Então, depois dos 28 anos, a gente consegue fazer isso. Antes dos 28 anos, não. Tá? Então, depois que se uma pessoa tem mais de 28 anos, a gente consegue olhar especificamente para partes da biografia. Antes dos 28 anos, a gente só pincela algumas coisas, mas não com o método biográfico. Então, a gente olhou para a vida dela, começou a olhar, trabalhar os setênios, trabalhar as fases da vida dela, trabalhar as repercussões daquilo que aconteceu, e ela começou a mudar. E essa moça um dia me aparece no consultório lá para a 4ª sessão, modificada. Ela apareceu vestida diferente, delicada, olhando de outra forma. Então, gente, é assim que funciona, a mudança de dentro para fora. Eu mudo as sensações e aí todo o resto se modifica, porque quando você muda o que você sente, o mundo percebe, que nem um cachorro, né, que percebe que a pessoa tem medo. Por quê? A pessoa, ela não tá falando, eu tenho medo, mas ele sente. Então, quando você muda dentro, a gente muda fora. Então, é um processo realmente de transformação. Gente, anotem aí, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial, tem outros programas também.
E hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Amanhã tem outro programa aqui, 7h30 da manhã, depois sexta, depois domingo, segunda, quarta. São 5 programas. Anotem aí. O meu WhatsApp 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona esse processo. E o meu site é cristinalong.com.br. Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Olha só, a gente pode modificar até as nossas células através do nosso pensamento. E o que é o pensamento? É como eu estou interpretando algo. Não importa se é algo que me aconteceu ou algo que está acontecendo, certo? A interpretação leva a pessoa a se conectar com algo que ela está interpretando. Então, o que as pessoas fazem todos os dias que está errado? Elas ficam olhando para o passado, se conectam através das palavras, sentimentos, pensamentos e ficam gerando dentro do corpo delas esse alimento, né, emocional. Então, imagina, pegando uma metáfora, imagina que algo que aconteceu na sua vida é uma planta, tá? É uma planta que nasceu ali de uma semente. A semente foi o acontecimento. Se você ficar pensando todo dia naquela coisa que aconteceu, você está regando essa planta todos os dias. Você está se conectando, tá? Então, eu falo sempre aqui nos meus programas que eu trabalho com o futuro. Eu não olho muito para o passado no sentido de achar o passado para colocar culpa em alguém. Não, a gente olha assim porque é importante entender a sua personalidade, como você criou esse você. Mas o meu tratamento é muito pautado em quem você quer ser. Quem você quer se tornar, que coisas você quer trazer para a sua vida. E aí a gente olha para o seu futuro e faz a conexão com o futuro e a conexão com o novo eu. E aí, quando a gente faz essa conexão com o novo eu, gente, é tão interessante porque a pessoa, ela passa realmente a pensar diferente, a se observar diferente, a ter sensações diferentes. Com as sensações diferentes, a pessoa é capaz de modificar os hábitos. Claro, eu dou uma ajudinha ali com a hipnose para que a pessoa não tenha mais vontade de fazer certas coisas, para que ela realmente olhe para uma outra coisa. Eu tiro a força de uma coisa e boto em outra, literalmente. Agora, as forças que eu tô falando, mentais, são essas conexões. Então, se você ficar pensando todo dia no que te aconteceu, no quanto a sua vida é triste, no quanto você é isso, no quanto a pessoa X fez tal coisa pra você, no quanto tal coisa aconteceu que você não quer, você está todo dia regando essa planta, se conectando com esse seu passado. Agora, por exemplo, em eventos traumáticos, aliás, me trazem muitas pessoas lá no consultório, né, por indicação, inclusive pessoas com um evento traumático. Aí eu simplesmente apago essa memória e a gente não vai olhar para aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, até contei recentemente um caso de um menino que tinha muito medo de agulha. O que eu fiz? Uma criança. Nem perguntei para ele o que aconteceu, né? Entrevistei ali os pais, fiz uma preparação para isso e tirei o medo dele. E aí ele fez os exames que ele precisava sem aquele medo. Então, tudo depende de cada caso. É possível, sim, a gente fazer diferente se a gente se sentir diferente. Se você sentir diferente a respeito de algo que você quer, você vai ter a atitude correta, necessária, ideal para chegar onde você deseja. Simples assim. Gente, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Esse é o nosso WhatsApp. Fala lá com o Michel, meu assistente, ele vai te explicar como que funciona todo esse processo. E as informações também estão lá no meu site cristinalong.com.br. É possível sim que você tenha uma vida diferente, você merece sim, mas merecimento não tem nada a ver com acontecimento. As pessoas acham que se elas merecem, alguém vai dar. É uma mágica. Não. Quando a pessoa realmente aceita dentro dela que ela é merecedora, ela se coloca no caminho certo. Quando a pessoa tem essa permissão que vem dela. Quando a pessoa não aceita essa permissão, ou ela acredita que ela foi uma má menina, que ela ainda tem que fazer coisas, é essa interpretação que ela dá, o que acontece, ela no fundo acredita que não vai acontecer. E aí não acontece.
A pessoa vai fazer a autossabotagem acontecer, ela vai pelos caminhos errados. E você pode ir pelo caminho certo. Se você estiver se afogando, eu vou jogar boia para você e você vai sair desse mar de preocupação, desse mar de dor, de sofrimento. É possível, sim, ter uma vida maravilhosa, gente, prazerosa. Anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10 e o meu site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Até o próximo programa amanhã às 7h30. Um excelente dia para vocês.